O Parque Tom Jobim, na zona norte de Ribeirão, tem fechado mais cedo há meses. Sabe por quê? O local está sem iluminação pública. Um breu. Foi este o cenário encontrado no parque à noite. A pouca iluminação que a reportagem conseguiu para gravar as imagens veio dos postes das ruas. Mas o interior da área de lazer dá medo. Segundo o secretário de Infraestrutura, crimes causaram a escuridão. Uma parte dele foi feito o furto dos cabos, dos fios, né? E deixou ele às escuras aí. Por conta da falta de iluminação, o parque passou a fechar às 6 horas da noite, 3 horas a menos de funcionamento. A Guarda Civil Metropolitana é encarregada de avisar os frequentadores. A população reclamou. Mesmo sendo cercado, tendo a guarda, eles arrancam tudo, né? Não tem jeito, eles pulam aqui de noite e arrancam. E qual que é o sentimento da população ver um parque tão bonito desse sem luz? Pura dó. Nós vamos fazer o quê? Não tem jeito? Isso, ó. Tem. Problema antigo? Antigo? Muito antigo. E como é que fica para a população perder o parque a partir das 6 horas da noite? Tem que madrugar e vir de manhã. O fechamento fez este gerente mudar o local do exercício. Por conta do trabalho, ele tem preferência pela noite. Eu viajo bastante, então eu faço isso de manhã cedinho ou à noite, depois das 18 horas. Aqui está impossibilidade de fazer aqui no parque. Hoje a gente tem que estar fazendo caminhada nos lugares mais perigosos, aí em avenidas, alguma coisa assim, porque você não consegue fazer a caminhada aqui, até por questão de segurança mesmo. A ausência de luz aumenta a insegurança já presente no parque. Esta tesoureira lembra que já foi assaltada ali. Já levaram minha correntinha, já. Muita gente já foi assaltada, celular. Difícil. Ou seja, você já tem medo de vir aqui? Agora eu tô voltando a fazer a caminhada, mas assim, à noite, mesmo se ficar até às 8, eu não venho. O Tom Jobim é a principal área verde pública na zona norte de Ribeirão Preto. O parque tem 64 mil metros quadrados e conta com lago, além de quadra poliesportiva e campo de futebol. Em 2018, a área foi revitalizada através do programa Verde Cidade, que permite que uma empresa privada adote o espaço. Porém, a manutenção do local fica a cargo da prefeitura. Para este arquiteto, a iluminação poderia ter sido atualizada já na reforma. A prefeitura tem esse planejamento para a implantação da iluminação de LED, que é uma iluminação mais eficiente, com menor consumo de energia, com menor impacto ambiental. Só que o que nós vemos é o que aconteceu aqui no parque. Foi feita uma revitalização como contrapartida de uma empresa no setor imobiliário e ao invés de se adotar essas diretrizes que o próprio poder público propõe para a economia e eficiência, foi feita uma iluminação convencional. Ele alerta que quanto mais tempo sem iluminação, maior o risco da prefeitura perder o controle da área. É uma área que sofre com recorrentes problemas de segurança e aí essa falta de iluminação, esses pontos obscuros acabam oferecendo um refúgio para marginais que praticam os furtos aqui na área, gerando um clima de insegurança. Com esse clima de insegurança, a população para de utilizar o parque. Com o abandono da população, o problema da segurança é agravado. Ele se torna cada vez mais um ambiente propício a quem quer praticar atos ilícitos. A boa notícia é que o secretário de Infraestrutura prometeu uma solução rápida para o Tom Jobim. Nós estamos já programados para receber, nós vamos transformar o parque, toda a parte de iluminação, em iluminação com lâmpadas de LED. Essas lâmpadas estão para chegar, tanto a lâmpada quanto o suporte, que tem que mudar o sistema. Esta semana nós estamos prevendo de chegar, portanto, rapidamente, ainda esse mês, nós já vamos estar colocando essa iluminação e o parque poderá voltar a funcionar até as 21 horas. Vai ter proteção também contra furtos, assim como aconteceu em outras praças? Sim, nós estamos fazendo toda a questão do rebaixamento das caixas de passagem, dos conduítes, trocando o conduíte quando estão adulterados ou estragados. Nós estamos também colocando proteção na entrada da iluminação, ou seja, na entrada da luz, colocando grades, né, com cadeado para proteger ali o relógio de medição. Outro parque passa por situação parecida. O Curupira, na Avenida Costábile Romano, também tem fechado às 6 horas da noite para os visitantes. O executivo diz que a manutenção do local já começou. Nós estamos colocando LED também, está vindo dentro desta encomenda que está para chegar essa semana para a gente completar a colocação lá no Curupira. Samuel Santos para o Jornal da Clube. Secretaria de Segurança Pública e GCM não se manifestaram até o fechamento dessa edição.
Para falar mais sobre esse assunto, está conosco aqui no Núcleo de Jornalismo o engenheiro civil José Francisco de Carvalho Ramos. José Francisco, mais uma vez falamos então de furtos que deixam bens públicos às escuras. Falta de certa forma zelo? Boa tarde. Boa tarde, André. Na verdade, não é só falta de zelo, é tomar algumas atitudes práticas mesmo. A segurança é uma obrigação, é um dever público de se manter a segurança. E o que a gente vê aí são medidas assim que chegam a uma situação constrangedora, ou seja, se faz uma parceria público-privada para reverter a iluminação e não se pensa em alguns aspectos que são muito importantes a gente tocar. Em Ribeirão Preto não se tem nenhuma medida de autossustentabilidade, ou seja, vai fazer tudo isso aí. O LED é uma solução bastante interessante, mas não se vê medidas de, por exemplo, utilizar energia fotovoltaica para iluminação. Ou seja, a gente tiraria o atrativo desses roubos, que são a fiação, é o principal. Ou seja, por que não se fazer já uma medida que vai tirar o atrativo desses roubos? Porque vai ter que investir em segurança e certamente o indivíduo que quer praticar o delito vai encontrar uma solução. Não vão ser cadeados, caixas bem protegidas que vão impedir. Além do Tom Jobim, o Parque Curupira também tem fechado mais cedo. O quanto a população perde com isso? Exatamente como um dos munícipes falou aí, né, que ele tem que praticar a atividade de lazer, o relaxamento, tudo. Ele tem que escolher o horário, ou seja, ele tem que vir ou muito cedo, como a senhora falou, ou, quer dizer, perde uma qualidade de vida, de sociabilização muito grande, ou seja, é nesse parque, são nos outros, são nas praças públicas que a pessoa tem que escolher o horário que ela vai ser menos problema possível que ela vai ter de roubo de uma maneira geral. Ou seja, perde de tudo, a qualidade de vida social é irreparável. Você comentou isso agora há pouco, o benefício da iluminação de LED. Inclusive, a Prefeitura tem feito atualizações na iluminação de praças e parques para justamente essa iluminação de LED. Demorou, mas chegou, antes tarde do que nunca. Exatamente, porque poucas pessoas assim têm o conhecimento de utilização de tecnologias que geram economia. É um efeito cascata muito interessante, porque a iluminação de LED, além de ser mais eficiente, ela reduz, em média, o consumo de energia que nós, munícipes, pagamos pela contribuição de iluminação pública da ordem de 75%, ou seja, é uma redução também no nosso bolso como contribuinte. Mas, ressalto novamente, nós temos que pensar também num que reduziria muito mais todo esse investimento, que nós somos privilegiados, nós estamos numa região onde a incidência de sol é 100% do ano. E não se pensa nisso. É preciso, de certa forma, também a gente pensar nessas ações de revitalização, e aí eu não estou falando especificamente só dos parques, Tom Jobim, Curupira e tantos outros, mas é preciso repensar na recuperação dessas áreas verdes como um todo na cidade? Sim, porque na verdade, assim, nós estamos trabalhando num problema que não se toca, não se tem políticas definidas de cuidar do meio ambiente. Nós já fizemos análise ali no Tom Jobim, no Rubensione, em todos os parques que não se preocupa com esse aspecto. Ou seja, como é que você vai começar a disseminar um conceito na sociedade que o meio ambiente é um meio muito importante, ou o mais importante, onde nós vivemos? Ou seja, está se deixando de lado, as ações deveriam ter sido e deveriam tomar um rumo com esse pensamento. Engenheiro civil José Francisco de Carvalho Ramos, sempre contribuindo aqui com o Jornal da Clube. Muito obrigado mais uma vez e um grande abraço. Um abraço, muito obrigado.